Imagine por um momento alimentar milhares de pessoas em um lugar completamente isolado, sem mercados, sem cozinhas, sem qualquer estrutura para preparar comida. Agora, imagine que essa multidão está ali há horas, talvez desde o início da manhã. O sol já começou a descer lentamente no horizonte e, pouco a pouco, todos começam a perceber a mesma coisa. A comida acabou. Foi exatamente essa a situação que surgiu em um dia comum na região da Galileia. Um episódio tão marcante que acabou sendo registrado em todos os 4 evangelhos. Nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é algo raro nas Escrituras. Entre dezenas de milagres narrados nos evangelhos, apenas alguns aparecem nos 4 relatos, e a multiplicação dos pães e peixes é um deles. Isso mostra o impacto profundo que aquele acontecimento causou. Para entender melhor o que aconteceu naquele dia, precisamos imaginar o cenário. A região ficava próxima ao Mar da Galileia, um grande lago de água doce cercado de colinas suaves. Era uma área rural, com pequenas aldeias espalhadas entre campos e estradas de terra. Aí, mais uma coisa. A maioria das pessoas que vivia ali era formada por agricultores, pescadores ou trabalhadores simples. A vida não era fácil, a economia era limitada e muitas famílias viviam apenas com o suficiente para sobreviver. Mesmo assim, naquele dia, milhares de pessoas decidiram seguir Jesus até aquele lugar. Alguns vieram de aldeias próximas, outros viajaram distâncias maiores. Mas por que tanta gente estava ali? Porque algo extraordinário estava acontecendo na região. Jesus estava ensinando, e suas palavras tinham um impacto diferente de qualquer outro mestre religioso da época. Ele falava de esperança, de justiça, de reino de Deus. Mas não eram apenas as palavras que chamavam a atenção. Relatos de curas estavam se espalhando por toda a região. Pessoas diziam que cegos estavam voltando a enxergar, doentes estavam sendo curados e vidas estavam sendo transformadas. E cada nova história atraía ainda mais pessoas. Quando perceberam, uma multidão gigantesca já estava reunida naquele lugar. Os relatos dizem que havia cerca de 5.000 homens ali, mas esse número não incluía mulheres nem crianças. Por isso, muitos historiadores acreditam que o número real de pessoas poderia facilmente ultrapassar 10.000. Alguns sugerem até 15.000. Imagine um estádio pequeno, completamente cheio. Agora, imagine que todas essas pessoas estão sentadas num campo aberto, sem sombra, sem estruturas. E a noite está chegando. Foi então que os discípulos começaram a perceber o problema. Aquela multidão precisava comer. Hoje, se um evento com 10.000 pessoas acontece, existe toda uma estrutura logística, caminhões de comida, cozinhas industriais, equipes de preparo. Mas naquele tempo, nada disso existia. Então, os discípulos deram um conselho simples a Jesus. Mande o povo embora para que possam encontrar comida nas aldeias. Parecia a solução mais lógica. Mas a resposta de Jesus surpreendeu todos. Ele disse apenas uma frase: "Vocês mesmos lhes deem algo para comer." Naquele momento, os discípulos começaram a pensar no tamanho do problema. Se eles quisessem comprar pão suficiente para alimentar aquela multidão, quanto dinheiro seria necessário? Foi nesse momento que Filipe fez um cálculo rápido. Ele respondeu algo que acabou sendo registrado no Evangelho de João.
Nem mesmo 200 denários seriam suficientes. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho no Império Romano. 200 denários significavam aproximadamente 6 meses de salário. Mesmo assim, não seria suficiente. Em outras palavras, a conta simplesmente não fechava. Foi então que outro discípulo encontrou algo curioso. Ele havia encontrado um garoto no meio da multidão. E esse garoto tinha um pequeno lanche: 5 pães e 2 peixes. Provavelmente eram pães de cevada, um tipo de pão simples consumido pelas camadas mais pobres da sociedade. Os peixes provavelmente eram pequenos peixes secos do Mar da Galileia, um alimento comum entre pescadores da região. Para milhares de pessoas, aquilo era praticamente nada. Era como tentar alimentar um estádio inteiro com apenas um pequeno lanche. Mesmo assim, Jesus pediu que todos se sentassem na grama. As pessoas começaram a se organizar em grupos. O Evangelho de Marcos menciona que elas se organizaram em grupos de 50 e de 100 pessoas. Pequenos círculos espalhados pelo campo. Talvez ninguém ali soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Então Jesus pegou os pães e os peixes. Olhou para o céu, agradeceu e começou a repartir. Os discípulos começaram a distribuir a comida entre as pessoas. Um grupo recebia pão, depois outro. E algo extraordinário começou a acontecer. A comida simplesmente não acabava. Quanto mais distribuíam, mais comida parecia aparecer. As pessoas começaram a comer. Primeiro com curiosidade, depois com surpresa. E logo todos estavam comendo normalmente. Milhares de pessoas comendo no meio do campo. Mas o que aconteceu no final daquele dia foi ainda mais surpreendente. Depois que todos terminaram de comer, Jesus pediu que os discípulos recolhessem os pedaços que haviam sobrado. Eles começaram a caminhar entre os grupos. E aos poucos, algo curioso começou a aparecer. Cestos cheios de comida. Quando terminaram, havia 12 cestos inteiros de sobra. Isso significa que no final havia mais comida do que no começo. Milhares de pessoas haviam comido. E ainda assim sobrou comida. Talvez por isso essa história tenha atravessado mais de 2000 anos. Porque para muitos, esse foi o milagre mais caro da Bíblia.